Olá, querido ouvinte da Rádio Vida Nova FM. Está no ar o programa Hora da Família, apresentado por mim, Padre Guilherme Soares Lage, assessor diocesano da Dimensão Missionária da Diocese de Guanhães e pároco da Paróquia de São Pedro, em São Pedro do Suaçuí. É uma alegria estar com vocês para meditarmos o tema São Pedro e São Paulo Apóstolos, mês de junho, um mês muito especial, onde nós recordamos os santos juninos, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro e São Paulo. E eu gostaria, neste programa, de fazermos memória ao saudoso Papa Francisco. Papa Francisco deixou marcas, lembranças, um legado que permanecerá por muitos e muitos anos, sempre vivo e presente em nossos corações. E por isso nós vamos meditar as catequeses do Papa Francisco a respeito da oração. Assim nós faremos memória ao saudoso Papa Francisco e também agradecendo a Deus a vida do Papa Leão XIV, pedindo que o seu ministério petrino seja muito fecundo, que ele, sendo o bom pastor a conduzir as ovelhas, os católicos no mundo inteiro, possa, através das suas palavras e do seu testemunho, continuar tocando os corações com seu jeito simples, humilde, sábio de ser. Então fique ligadinho conosco para nós meditarmos com muita alegria e também com saudade a catequese do Papa Francisco, que fala a respeito da oração. Queridos ouvintes, o mês de junho é marcado por várias datas que comemoram importantes santos da Igreja Católica. Como já recordamos, São Antônio, São João Batista, São Pedro, os santos juninos, e no dia 29 de junho, a Igreja comemora São Pedro e São Paulo, dividindo assim a mesma data, o dia 29 de junho. A Igreja sempre fez memória dos mártires na celebração da liturgia. No caso dos dois apóstolos, Pedro e Paulo, antiquíssimas fontes dizem que eles foram martirizados em Roma durante a perseguição do imperador Nero no dia 29 de junho do ano 67 depois de Cristo. Tanto Pedro como Paulo foram seguidores de Jesus, líderes das primeiras comunidades e testemunhas da sua fé e martírio. A diferença é que Pedro acompanhou Jesus desde o começo da sua vida missionária. Testemunhou a condenação, morte e ressurreição do Senhor e liderou o anúncio do Evangelho ao povo judeu, espalhando o cristianismo por toda a Palestina. Paulo foi um mestre judeu convertido pelo testemunho dos primeiros cristãos. Anunciou o Evangelho e formou comunidades cristãs por todas as regiões do Império Romano. Portanto, Pedro foi o pilar da fé cristã para os judeus e Paulo o foi para os pagãos. Pedro é o primeiro a reconhecer em Jesus Cristo o Messias. Paulo é inicialmente impiedoso em perseguir os cristãos, mas uma vez que abraça a fé, torna-se um grande missionário. Associar Pedro e Paulo equivale a relacionar fé e doutrina, ciência e poder, e representa a unidade da Igreja. Os dois são fundadores da Igreja de Roma.
São Pedro e São Paulo são inseparáveis. Na verdade, juntos, representam todo o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, queridos ouvintes, celebrando São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, nós recordamos o martírio, essa entrega total, o derramamento do sangue. Paulo pela espada e Pedro crucificado. E nós vamos meditar o tema da oração, é a catequese que o Papa Francisco realizou no mês de maio de 2020. Então, no ano de 2020, o Papa Francisco escreveu um ciclo de catequese sobre o tema da oração. E como no dia 29 de junho nós recordamos também o dia do Papa, rezando pelo Papa, nós vamos fazer memória, nós vamos recordar com saudade do Papa Francisco, que deixou um legado muito bonito e que nós, a partir do seu testemunho, a partir dos seus ensinamentos, somos convidados por ele, de saudosa memória, a ser neste mundo peregrinos e peregrinas da esperança neste ano jubilar. Continuando a nossa caminhada, agora com o Papa Leão XIV, conduzindo o rebanho de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica no mundo inteiro. O Papa Francisco, queridos irmãos, queridos ouvintes, ele nos diz que respiro da fé é a expressão mais adequada para definir oração. Sem o respirar, nós perecemos. E a oração é esse ato essencial e vital para manter viva a chama da fé em nossos corações. Então, olha como que é importante a vida de oração para o cristão. Papa Francisco considera a oração como o respiro da fé. Então, sem respirar, nós perecemos. Então, a oração é um ato essencial e vital. Para quê? Para manter viva a chama da fé em nossos corações. Então, quando nós percebemos que nós estamos esfriando na fé, desanimando na caminhada de comunidade, é porque está faltando o oxigênio da oração. Está faltando a vida de oração, a vida interior, para que, rezando e respirando, respirando e rezando, vamos assim mantendo vivos em nós a chama da fé em nossos corações. Então, o Papa Francisco escolheu a história do cego Bartimeu, narrada no Evangelho de São Marcos. E, narrando a história do cego Bartimeu, o Papa Francisco reitera que, embora ele sendo cego, sem poder ver Jesus, o filho de Timeu, ouvindo falar de Jesus, ele deixou que a fé lhe entrasse pelos ouvidos e fomentasse em seu coração a esperança de ser curado e voltar a enxergar. A sua única arma era a voz. Então o cego Bartimeu, usando da sua voz, assim ele o fez e gritou por compaixão: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu aquele grito que se transforma na profissão de fé de alguém rejeitado e desprezado por todos. Deste modo, o poder de sua fé atrai a misericórdia e o poder de Deus. Então o cego, ouvindo falar de Jesus, ouvindo que Jesus estava se aproximando, ele usou da sua única arma, da sua voz, e gritou por compaixão, e assim ele foi ouvido. É importante, queridos irmãos e irmãs, nós percebermos nessa reflexão do Papa Francisco a respeito do cego Bartimeu, para nós nos perguntarmos como nós estamos
usando dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e de nossa boca como instrumento da graça de Deus, como instrumento onde Deus age em nossa vida e na vida dos irmãos e irmãs. As pessoas ao redor do cego Bartimeu, como nós vemos no Evangelho, na reflexão, essas pessoas tentaram intimidá-lo, tentaram calar a sua voz. Não aborreça o mestre, fique calado. Mas ele gritou ainda mais forte. Então a oração é também este grito. Nós gritamos por compaixão. Jesus tem compaixão de mim, porque nós somos pecadores. Em muitos momentos nós somos cegos e não queremos enxergar a necessidade do irmão, não queremos enxergar o que está diante dos nossos olhos, o que podemos mudar está no alcance de nossas mãos e nós não fazemos. Muitas vezes nós ficamos surdos para ouvir o clamor dos irmãos. Nós ficamos mudos também. Nós deixamos de anunciar, de proclamar o Evangelho, a Boa Nova. Nós deixamos de louvar e fazemos da nossa boca apenas reclamação. Reclamamos e murmuramos e esquecemos de louvar, esquecemos de agradecer. O Papa Francisco, no livro do Gênesis, ele nos fala da história da criação. O Papa Francisco vai meditar a respeito da criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A beleza e o mistério da criação geram no coração do homem o primeiro movimento que suscita a oração. Catecismo da Igreja Católica, número 2566. Louvemos a Deus felizes simplesmente por existir. Olhemos para o universo, contemplemos as belezas e também as nossas cruzes e digamos: mas tu existes e fizeste-nos assim para ti. É necessário sentir esta inquietação do coração que leva a dar graças e louvar a Deus. Somos os filhos do grande Rei, do Criador, capazes de ler a sua assinatura em toda a criação. A criação que hoje não preservamos. Na criação está a assinatura de Deus, que a fez por amor. Ainda nos primeiros capítulos do livro Gênesis, percebe-se a dilatação progressiva do pecado nas vicissitudes humanas. Adão e Eva duvidam das intenções benévolas de Deus, pois pensam que tem a ver com uma divindade invejosa que impede a sua felicidade. Por isso que é importante rezar: Senhor, por favor, salva-me de mim mesmo. Salve-me das minhas ambições, das minhas paixões. Assim, os orantes das primeiras páginas da Bíblia são homens artífices de paz. Com efeito, quando é autêntica a oração, é livre dos instintos de violência e é um olhar dirigido a Deus, a fim de que Ele volte a cuidar do coração do homem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante nós reconhecermos na criação a assinatura de Deus, o Criador. Em tudo se manifesta a bondade de Deus na criação e nós somos as perfeitas criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos enxergar na criação nós a beleza de Deus, a assinatura de Deus que fez tudo e tudo por amor. Então, quando nós contemplamos as maravilhas da criação, quando nós contemplamos a maravilha que é o ser humano, nós estamos assim louvando Deus Criador através da nossa oração de contemplação, contemplar a criação, contemplar a criatura, como tão bem fez São Francisco de Assis, que com carinho, com zelo, tratava a terra como mãe, mãe terra, mãe lua, tratava a natureza, os animais, com todo carinho e respeito. E isso é louvor, isso é oração a Deus Criador. O nosso louvor
a nossa oração, a nossa contemplação para tudo que Deus faz, para com tudo que Deus criou, porque Deus assim o fez por amor. Vamos continuar a nossa reflexão, meditando a catequese da oração do Papa Francisco, logo após a música que nos fala da criação, que nos recorda o nosso compromisso com a beleza que é toda a criação, que é as maravilhas de Deus. Queridos ouvintes, acabamos de ouvir o hino da campanha da fraternidade deste ano de 2025, que nos fala desse compromisso com a criação, com a ecologia e com a casa comum. O período quaresmal é o período que desperta em nós a consciência e o nosso compromisso. E após a quaresma, nós somos convidados a continuar cultivando em nós essa consciência do compromisso, do cuidado, com zelo para com a obra da criação, para com a casa comum. E por falarmos em hino da campanha da fraternidade, na catequese sobre a oração, o Santo Padre, o Papa Francisco, não poderia deixar de citar o livro dos Salmos. É importante salientar que esse livro não é composto de textos escritos de forma teórica, mas são invocações, muitas vezes dramáticas, que nascem da experiência viva da existência. Nos Salmos, o crente encontra uma resposta. O Senhor ouve. Às vezes, na oração, é suficiente saber isso, saber que o Senhor ouve. Quem reza não é um iludido. Sabe que muitas questões da vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento acompanhar-nos-á e após uma batalha haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos, tudo se torna mais suportável. Por esta razão, o Saltério apresenta a oração como uma realidade fundamental da vida. A referência ao absoluto e ao transcendente, a que os mestres da ascese denominam temor sagrado de Deus, é o que nos torna plenamente humanos. É o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação do ser humano. A oração é a salvação do ser humano. De tão importante que é a oração, vemos como sendo o primeiro ato público de Jesus na sua participação numa oração comum do povo, uma prece do povo que se faz batizar, uma oração penitencial na qual todos se reconhecem pecadores. Por isso, João Batista gostaria de se lhe opor, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus, capítulo 3, versículo 14. O Batista compreende quem é Jesus, mas Jesus insiste. O seu é um ato que obedece à vontade do Pai, um ato de solidariedade para com a nossa condição humana. Então, o batismo de Jesus é um ato de solidariedade para com a nossa condição humana. Jesus faz-se como um pecador. E esta é a grandeza de Deus que enviou seu Filho, que se aniquilou a si mesmo e se manifestou como um pecador. Jesus não é um Deus distante e não pode o ser. A encarnação revelou de forma completa e humanamente impensável. Por isso que o Evangelho de Lucas destaca sobretudo a atmosfera de oração em que o batismo de Jesus teve lugar. Tendo sido batizado todo o povo, e no momento em que Jesus se encontrava em oração, depois de ter sido batizado, o céu abriu-se. Orando, Jesus abre a porta do céu, e daquela brecha desce o Espírito Santo. E do alto uma voz proclama a maravilhosa verdade: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu enlevo.
Eis a grandeza única da oração de Jesus. O Espírito Santo apodera-se da sua pessoa, e a voz do Pai atesta que ele é o amado, o Filho em que se reflete plenamente. Esta prece de Jesus, às margens do Rio Jordão, é totalmente pessoal, e assim será ao longo de sua vida terrena. No Pentecostes, tornar-se-á pela graça a oração de todos os batizados em Cristo. Durante a sua vida pública, Jesus percorre constantemente ao poder da oração. Jesus recorre constantemente ao poder da oração. E os evangelhos mostram quando Jesus se retira em lugares isolados para rezar. Jesus saía para rezar, ia para lugares isolados para rezar. Trata-se de observações sóbrias e discretas, que deixam apenas imaginar aqueles diálogos orantes. Contudo, elas testemunham claramente que, mesmo em momentos de maior dedicação aos pobres e aos doentes, Jesus nunca negligenciava o seu diálogo íntimo com o Pai. Quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais Jesus sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária, de voltar para o Pai e para o Espírito. Portanto, na vida de Jesus existe um segredo, escondido aos olhos humanos, que representa o ponto fulcral de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa, da qual só intuímos algo, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Naquelas horas solitárias, na madrugada ou durante a noite, Jesus mergulha na sua intimidade com o Pai, ou seja, no amor do qual toda alma tem sede. A oração é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram. É o modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, mas que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O Catecismo afirma: quando ora, Jesus já nos ensina a orar. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Por conseguinte, os problemas da vida cotidiana não se tornam obstáculos, mas apelos do próprio Deus a ouvir e encontrar quantos estão à nossa frente. Assim, as provações da vida transformam-se em ocasiões para crescer na fé e na caridade. O caminho diário, incluindo as dificuldades, adquire a perspectiva de uma vocação. A oração tem o poder de transformar em bem o que, de outra forma, seria uma condenação na vida. A oração tem o poder de abrir um grande horizonte para a mente e de alargar o coração. Em segundo lugar, a oração é uma arte a praticar com insistência. O próprio Jesus diz-nos: batei, batei, batei à porta. A oração perseverante produz uma transformação progressiva, fortalece em tempos de tribulação, concede a graça de ser amparados por aquele que nos ama e nos protege sempre. Outra característica da oração de Jesus é a solidão. Quem reza não foge do mundo, mas prefere lugares desertos. Ali no silêncio podem surgir muitas vozes que escondemos no íntimo, os desejos mais afastados, as verdades que nos obstinamos a sufocar e assim por diante. E acima de tudo, Deus fala no silêncio. Cada pessoa precisa de um espaço para si, onde cultivar a sua vida interior, onde as ações têm sentido. Por fim, a oração de Jesus é o lugar onde percebemos que tudo vem de Deus e para Ele volta. A oração ajuda-nos a encontrar a correta dimensão na relação com Deus, nosso Pai, e com toda a criação,
consiste em entregar-se nas mãos do Pai, como Jesus no Jardim das Oliveiras, naquele momento de angústia. Pai, se for possível, mas seja feita a tua vontade. Eu abandono nas mãos do Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, como podemos aprender com as atitudes de Jesus, com o modo de Jesus rezar, com a entrega total e filial, com a confiança de Jesus para com seu Pai? Como o Papa Francisco mesmo nos diz, a oração, antes de mais nada, ela é escuta e encontro com Deus, é sinal de intimidade, é sinal de abertura, é sinal de acolhida, é sinal de entrega, é sinal de confiança. Batei e a porta vos será aberta. Precisamos perseverar na vida de oração. Precisamos insistir na vida de oração. Precisamos fazer da vida de oração uma oportunidade, um encontro pessoal, íntimo com o nosso Pai. É a entrega total nas mãos do Pai, seja em momentos de angústia, seja em momentos de alegria, seja em momentos onde o silêncio se faz a melhor oração. Vamos agora ouvir uma canção que nos ajuda também a cultivar em nós este desejo, este sentimento de fazer da oração um encontro pessoal de busca, de escuta, de abandono, de entrega nas mãos do Pai. Estamos de volta com o programa Hora da Família e nós acabamos de ouvir, queridos ouvintes, a canção do Pai Nosso, cantada pelo Padre Marcelo Rossi. A oração do Pai Nosso é a mais perfeita oração. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E mais do que rezar a oração do Pai Nosso, precisamos meditar cada palavra, cada pedido, cada súplica, para que a oração do Pai Nosso não seja simplesmente uma oração falada, mas que ela seja uma oração vivida, uma oração que transforma, que é capaz de mudar corações, situações, trazendo para perto de nós, para perto do nosso coração, essa confiança que Jesus tinha para com seu Pai. E por falar em confiança, por falar em entrega, o Papa Francisco nos ensina, através da sua catequese sobre a oração, que com a oração, Maria acompanha toda a vida de Jesus, até a morte e ressurreição. E no final continua e acompanha os primeiros passos da Igreja nascente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Maria reza com os discípulos que atravessaram o escândalo da cruz. Maria reza com Pedro, que sucumbiu ao medo e chorou de remorso. Maria está ali com os discípulos no meio dos homens e das mulheres que o seu filho chamou para formar a sua comunidade. Maria não age como sacerdote entre eles, não. Maria é a mãe de Jesus que reza com eles. Reza em comunidade, como um membro da comunidade. Maria reza com eles e por eles. E mais uma vez a sua oração precede o futuro que está prestes a cumprir-se. Por obra do Espírito Santo, tornou-se mãe de Deus, e por obra do Espírito Santo, torna-se mãe da Igreja. Orando com a Igreja nascente, torna-se mãe da Igreja.
Acompanhe os discípulos nos primeiros passos da Igreja, em oração, à espera do Espírito Santo em Pentecostes. Em silêncio, sempre em silêncio. Maria, mulher do silêncio. Maria, mulher do sim. Maria em silêncio, sempre em silêncio. A prece de Maria é uma prece silenciosa. O Evangelho só nos narra uma oração de Maria. Em Caná, quando pede ao seu filho por aquelas pobres pessoas que estavam prestes a fazer má figura na festa. A presença de Maria é por si só oração. E a sua presença entre os discípulos no cenáculo, à espera do Espírito Santo, é uma presença orante. Maria conservava todas essas palavras, ponderando-as no seu coração. Lucas, capítulo 2, versículo 19. As palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A palavra de Deus vai ao coração. O Catecismo afirma: a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. A Bíblia não pode ser lida como um romance, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Assim, a oração te conduz, pois é um diálogo com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Aquele versículo da Bíblia foi escrito também para mim, há muitos séculos, para me trazer uma palavra de Deus. Foi escrito para cada um de nós. E esta experiência acontece a todos os crentes. Uma passagem da Escritura, ouvida muitas vezes. De repente, um dia fala-me e ilumina uma situação que eu estou a viver. Mas é necessário que eu esteja presente nesse dia, no encontro com essa palavra, que eu esteja ali, ouvindo a palavra. Todos os dias Deus passa e lança uma semente no terreno da nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida ou terra fértil que faça crescer essa semente. Através da oração, realiza-se uma nova encarnação do Verbo. E nós somos os tabernáculos onde as palavras de Deus querem ser recebidas e guardadas para poder visitar o mundo. Por essa razão, devemos aproximar-nos da Bíblia sem segundas intenções, sem querer instrumentalizar. O crente não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria visão filosófica ou moral, mas porque espera um encontro. Sabe que essas palavras foram escritas no Espírito Santo e que, por isso, nesse mesmo Espírito, devem ser acolhidas, devem ser compreendidas, para que o encontro se realize. Portanto, nós lemos as Escrituras para que elas nos leiam. Interessante essa expressão, queridos ouvintes. Nós lemos as Escrituras para que elas nos leiam. A Bíblia não é escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim, para você, para os homens e mulheres de carne e osso, homens e mulheres que têm nome, têm sobrenome, como eu e você que está me ouvindo. E a palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com um coração aberto, não deixa situações como antes. Nunca. Ela muda alguma coisa, ela sempre muda alguma coisa. Quando a palavra de Deus encontra um coração aberto, ela nunca deixa que as situações permaneçam como estavam. Sempre muda alguma coisa, nos afirma o Papa Francisco. E esta é a graça e a força da palavra de Deus. A tradição cristã
é rica de experiências e reflexões sobre a oração com a Sagrada Escritura. Em particular, afirmou-se o método da Léxio Divina, nascido no ambiente monástico, mas agora praticado também por cristãos que frequentam as paróquias. Trata-se, antes de mais, ler a passagem bíblica com atenção. E eu diria ainda, o Papa Francisco, eu diria com obediência ao texto, a fim de compreender o que ele significa em si mesmo. Em seguida, entra-se em diálogo com a Escritura, para que aquelas palavras diz a mim. Este é um passo delicado. Não devemos resvalar para interpretações subjetivas, mas inserir-nos no suco vivo da tradição, que une cada um de nós à Sagrada Escritura. E o último passo da Léxio Divina é a contemplação. Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a ação. Dá-nos força, dá-nos serenidade e até quando nos põe em crise, nos dá paz. É assim que a palavra de Deus se faz carne. Permito-me usar esta expressão. Faz-se carne naqueles que a acolhem em oração. Bonita reflexão, queridos ouvintes do Papa Francisco, a respeito da oração através da Palavra de Deus, da Léxio Divina. Então nós temos, enquanto cristãos, enquanto católicos, muitas oportunidades de fazermos da nossa vida, de momentos da nossa vida, oportunidades para a oração. Seja a oração meditativa, seja a oração rezada, recitada através das nossas orações, seja uma oração contemplativa, seja a oração da Léxio Divina, como nos disse o Papa Francisco, onde, lendo uma passagem bíblica, nós vamos conversando com Deus, nós vamos meditando a palavra, nós vamos fazendo a palavra, como diz o Papa Francisco, fazer a palavra ser carne em nossa carne. Mas antes de tudo, precisamos acolher a palavra no nosso coração a partir da oração. Então, como bem ouvimos no início da catequese do Papa Francisco, a oração é o respiro da fé, a expressão que o Papa Francisco encontrou como a mais adequada para definir a oração. Se nós deixamos de respirar, nós perecemos. Se nós deixamos de rezar, deixamos a vida de oração, nós também pereceremos. Nós ficaremos desanimados, tristes, abatidos, desesperançosos, enquanto somos peregrinos e peregrinas da esperança. Esse é o convite do saudoso Papa Francisco nesse ano jubilar. Peregrinos e peregrinas de esperança. E assim, através da vida de oração, através desta intimidade, através da escuta, através da proximidade, através da contemplação de nós para com Deus, dos filhos para com o Pai, nós vamos assim nos fortalecendo, nós vamos assim amadurecendo a nossa fé e estreitando os nossos laços filiais com Deus, o nosso Pai. E assim, queridos ouvintes, eu termino o programa de hoje, o programa Hora da Família, agradecendo cada um e cada uma que esteve conosco, que meditando sobre os apóstolos Pedro e Paulo nessa homenagem ao Papa Francisco de saudosa memória, podemos, a partir da catequese sobre a oração,
caminhar, fortalecer, amadurecer a nossa relação, a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração. Pedro e Paulo são os dois apóstolos, os alicerces da igreja, cada um com a sua espiritualidade, cada um com o seu modo de ser, de agir, cada um com o seu modo de rezar, cada um com a sua personalidade própria, mas ambos com a vida de oração em comum. O que fazia Pedro e Paulo serem fortes na missão, serem fortes ao responder o chamado de Jesus, era a vida de oração. O testemunho de Pedro e Paulo, o testemunho dos papas, Papa Francisco de saudosa memória, e hoje o Papa Leão XIV, conduzindo a Igreja, nos convidando também a sermos homens e mulheres de oração, a buscar no Cristo Jesus a nossa intimidade com o Pai, para juntos continuarmos caminhando deste mundo, peregrinos e peregrinas da esperança, levando esperança, levando alegria, levando fé e levando amor a todos os corações. Eu me despeço de cada um e cada uma, desejando um final de semana muito abençoado e que, por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça e permaneça sobre nós, sobre as nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.